Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, por esta noite, te louvamos por este culto, pelos louvores, por tudo que foi feito, Senhor. Te louvamos pela sua presença e clamamos a Deus a unção do seu santo e bendito Espírito sobre as nossas vidas. Ó Deus, toma cada um de nós nas tuas mãos, as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos objetivos, ó Deus. E agora colocando a sua presença, a vida do irmão Marlon, toma a vida dele nas tuas mãos, fala através dele, através do Espírito, como o Espírito Santo, usa, ó Pai, a vida dele, toma a vida dele nas tuas mãos, que a tua palavra fosse falada, explanada, pregada, e nós possamos sair daqui edificados no teu poder e na tua graça. É o que explicamos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem ficar tranquilos que eu não vou pregar sobre Danal, viu? Acabar de cantar aí. O tema nosso hoje é outro, né? Mas que Deus possa abençoar cada família aqui representada e estender, através de você, a bênção dele dessa noite para a sua família. É engraçado que quando nós recebemos essa responsabilidade, ao mesmo tempo o privilégio, a gente já começa a pensar, orar, ler, né, meditar, para que o Senhor, através do Espírito Santo, coloque uma palavra no nosso coração, né, vindo dos céus, e que sejamos usados como instrumento do Senhor para transmitir a vocês. E como o tema da revista dos adultos e dos jovens, né, é sobre reconstrução, eu fiquei pensando num tema semelhante a esse, né? E o Espírito foi me conduzindo e chegamos a um tema em que aborda um pouco o que estamos estudando na escola bíblica, mas de uma forma bem diferente, porque a palavra do Senhor, ela é tremenda, né? E uma pergunta que eu faço aos queridos, que é o nosso tema, vem como pergunta: é permitido sonhar? Sim, né? E como deve ser o sonho do cristão? Aí é que está a diferença, né? Dessa permissividade de Deus e como o cristão deve sonhar. Tudo na vida nós sabemos que existe regras, né? Está aqui o irmão Carlos André, que trabalha na emissora de rádio. Ali tem suas regras, irmão Zé Gonçalves, irmão Emerson. Se formos aqui olhar, cada um trabalha num ramo diferente, cada ramo tem as suas regras, tem as suas normas, né? Regra no modo de vestirmos, regras a maneira que vamos nos alimentar, regras como vamos relacionar com nossos irmãos, com nossos colegas de serviço, né? Com nossos vizinhos, enfim, regras de como nos comportar ou os locais onde frequentamos, seja eles familiares, né? Seja ele no nosso dia a dia, na nossa rotina do dia a dia, como nos comportar, né? De fato que, mesmo com tantas regras, com tantas normas, nós somos livres para pensar, para sonhar, porque Deus nos deu esse presente. Horas que eu penso que Deus até se arrepende de ter nos dado esse livre arbítrio, né? Mas Deus também não queria nenhum robô para si. Ele criou o homem para o louvor da sua glória, colocando a esse homem esse poder de decidir o que ele quer, o que ele acha melhor para a vida dele. Por isso é permitido nós sonharmos, mas nós vamos aprender um pouquinho como, né, o cristão deve sonhar, né? Toda pessoa, cristão ou não cristão, tem objetivos na vida. Certamente gostariam de vê-los todos, mas todos mesmo, alcançados. Qual o pai que não gosta de ver o seu filho ter uma vida reta, né, diante de Deus, aí na sua carreira estudantil, se formar, se tornar uma pessoa toda importante, né? Todos sonham
com isso, né? São vários, né? Os nossos sonhos, ter profissão, casa, né? Casar, né? Muitos jovens têm esse sonho, né? Ter filhos. Irmão Emerson e irmã Carmen aí estão ansiosos pela vinda do herdeiro aí, né? Viajar, conhecer outros lugares. Quem não tem esse sonho, quem não tem essa vontade para a sua vida, para a vida de todos os seus? Então, é permitido nós sonharmos, mas de que maneira nós devemos sonhar como cristãos, como servos do Senhor, né? Quais são os seus sonhos? O que tem feito para que ele se realize? De que forma você tem visto o seu relacionamento com tudo que envolve o seu dia a dia para que seus sonhos se realizem? Vamos ler Mateus 6, o versículo 33. Mateus 6, 33. Que nos diz assim, amém? Está projetado, então vamos ler, os irmãos acompanham. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Oremos. Eterno Deus, somos gratos ao Pai, pelo Teu amor, somos gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos como servos do Senhor, ouvindo a Tua palavra. Já cantamos, ó Deus, já oramos, ó Pai, já Te louvamos, ó Deus, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E agora, ó Deus, que Tu possa nos abençoar ricamente através da Tua palavra, que é viva e eficaz, e acender dentro de nós, ó Pai, a esperança, a alegria de viver confiando em Ti, que é a nossa maior alegria, é sonhar e viver a realidade da salvação em Cristo Jesus. Amém. Então, como nós já demos aí uma pincelada, né? E nós perguntamos o que você tem feito para ver os seus sonhos realizados. Esse versículo que nós lemos, Jesus já tinha falado ali à multidão, como jejuar, né? Sobre os tesouros no céu, que deve ser o lugar que nós devemos ajuntá-los, e não aqui na terra. Já tinha falado de luz e trevas, né? Dos dois senhores, que é Deus ou o dinheiro, né? Qual deles nós devemos amar mais, né? E agora nesse versículo 33, aí a partir do 25, ele fala da ansiosa solicitude pela vida. Que muitas pessoas, ela projeta a sua vida, os seus sonhos, os seus objetivos, mas esquece que primeiro, o que nós lemos? É o reino de Deus. Aí depois, as demais coisas vai acrescentando na nossa vida, na medida que Deus quer, não que nós queremos, mas porque nós devemos esperar a vontade de Deus. Nós vamos deixar de sonhar, de acreditar que um dia Deus possa realizar grandes coisas nas nossas vidas? Não, nós devemos continuar colocando diante de Deus, só que não como prioridade, né? Porque primeiro é o reino dele, e as demais coisas vai acrescentar nas nossas vidas. Nós temos, diante disso, um grande problema. Por que nós temos um grande problema? Nós começamos a achar que nós podemos nos virarmos sozinhos, sem Deus. Nós começamos a achar que somos totalmente independentes, porque somos livres para pensar, para sonhar. Começamos a achar que somos capazes de resolver tudo, não precisamos mais de Deus, né? Estamos enganados. E quando nós olhamos para os homens do passado, homens que tiveram as suas vidas grandes desafios, né? Mas foram vitoriosos, porque não desistiram dos seus sonhos, não desistiram de colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas, e ver as demais coisas acrescentando na vida deles. Só que infelizmente nós não exercemos os seus exemplos. Nós aprendemos desde pequenos, aqui a classe dos soldadinhos de Jesus, né? A menor faixa etária que nós temos, já começa a aprender.
né? Através das músicas, das historinhas, e com o tempo nós vamos esquecendo os exemplos de José, de Ana, de Daniel, de Moisés, de Davi e muitos outros grandes homens. Irmãos, olhemos para a vida de José. Quando ele ganhou o título de sonhador pelos seus irmãos, e até isso foi uma das causas dele ser rejeitado, né? É porque ele confiava, ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia o que o seu coração estava falando. Ele sentia isso porque ele tinha intimidade com Deus. Daniel, escravo ali na corte babilônica, ele tinha tudo para se revoltar contra Deus, mas não, ele continua acreditando no mover, no agir de Deus. E o que Daniel fazia? Todos os dias, 3 vezes por dia. Imagine quanto tempo Daniel orava. Nós não sabemos como que era a carga horária ali do palácio, né? Mas eu creio que ele não orava menos de 10, 12 horas por dia, né? Era um homem temente a Deus e que acreditava naquilo que ele sonhava que Deus estaria realizando, né? Então, o que nos alimenta é a oração. A esperança que temos no Senhor, isso é que nos alimenta. Onde está a sua esperança? Onde está depositado os seus sonhos? Onde está depositado os seus objetivos? Como você tem trabalhado para que eles aconteçam, para que eles se realizem na sua vida? Lá em 1 Samuel, nós temos um grande exemplo de uma mulher que sonhava. Ana, com o que ela sonhava? Ser mãe, né? Naquela época era permitido, pelo costume, o homem ter mais de uma esposa. E a outra esposa de Elcana, seu marido, já tinha dado vários filhos para ele. E Ana não tinha nenhum. E ela começa a colocar diante de Deus. No capítulo 1, versículo 5 de 1 Samuel, nos diz assim: a Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então Ana era estéril, ela não tinha tido a bênção ainda de ser mãe, mas mesmo assim Elcana amava ela ainda mais, né? Talvez para compensar essa frustração, essa tristeza, mas ela continuou confiando no Senhor. E a partir do versículo 8, nós lemos assim: então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a minha aflição, para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Ana, naquele momento, ela coloca o seu joelho no chão, e ela faz ali um voto com Deus. Se Deus ouvisse a sua oração, ela ia consagrar o seu filho, se fosse varão, ao Senhor. Aí lá no versículo 21 do capítulo 2, versículo 21 do capítulo 2, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Samuel foi o primogênito, né? O qual ela havia prometido ao Senhor. Irmãos, que lição preciosa nós recebemos de Ana. Deus responde nossas orações além daquilo que nós pedimos. Ana pediu
tão somente um filho, e ela ia consagrar, ia entregar ao Senhor ainda. Deus lhe deu mais filhos. José e Daniel, Ana, viram os seus sonhos realizados. José e Daniel acreditaram no mover de Deus em prol daquilo que eles almejavam. Mas o que eles tinham em comum? A vida de oração. Nós já dissemos que Daniel orava, né? Aí confirmando aí no capítulo 6, o versículo 10. Daniel 6,10 nos diz assim: Daniel, pois quando sobe, a escritura está assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante dos céus, diante de Deus, como costumava fazer. Então todos os desafios, irmãos, que forem diante de nós temos que confiá-los a Deus, mas entregar realmente, né? Porque quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, lá de Mateus 6,33, as demais coisas são acrescentadas em nossas vidas. A atitude de Ana, depois do sonho realizado, será que ela esqueceu do voto que ela fez com Deus? Eu acho que não. Alguém acha que Ana pode ter esquecido? Lá no capítulo, os versículos, no capítulo ainda, os versículos de 20 a 24, né? Ela concebeu e devido ao tempo teve o filho, o que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, e ofereceu ao Senhor o sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que é melhor, te agrade, fica até que desmames. Tão somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos e uma efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Então Ana, ela não se esqueceu do voto que ela havia feito com Deus. O seu sonho, ora realizado, hora de cumprir aquilo que ela havia prometido a Deus. Tudo o que somos e o que temos não é nosso, é do Senhor. Tudo o que temos não é nosso, é do Senhor. Muitas vezes nós fazemos votos e não os cumprimos, e a palavra nos ensina que é melhor não fazer. E agora o começo do ano é normal, né? Até falei para os jovens hoje, um dos votos, compromisso mais comum no ano novo, acho que todo mundo fala: esse ano eu vou ler a Bíblia toda, né? Aí meados de fevereiro, aí já começa dia sim, dia não, aí depois só mais final de semana, e assim vai, fora outros votos, né? Eu tenho um colega que a gente tem trabalhado há algum tempo com ele. Ele já frequentou na época que a gente fazia uma juventude bem animada, né? Há uns 25, 30 anos atrás aí, né? E aí ele me dizia: não, a partir do ano que vem eu vou ficar firme, vou abandonar a bebida. E aí prometeu vir no culto da virada, não veio. Prometeu vir domingo passado, não veio. Hoje ele está viajando, vai ficar uns 2 meses fora, mas a gente tem acompanhado e ele está prometendo para ele mesmo, né? Nós estamos orando para que Deus realize esta obra. Então, nós esquecemos facilmente daquilo que prometeu. Deus nos criou para o louvor da sua glória, né? E é muito ciumento, muito zeloso.
Ele não admite dividir a sua glória com ninguém. Aí eu poderia até dizer que Deus é egoísta. Mas e daí que se Deus seja egoísta, de nos querer só para si, né? Se nós obedecermos, estivermos sempre na sua presença, buscando primeiro o seu reino, Ele vai acrescentar tudo e muito mais na nossa vida. Se essa devoção a Deus vai só fazer bem à nossa vida, à nossa família, à nossa comunidade, por que nós vamos deixar de cumprir aquilo que nós prometemos a nós mesmos e automaticamente agradar a Deus e Ele se agradar de nós e fazer tudo muito mais do que pedimos a Ele? Aí quando nós olhamos para os nossos sonhos, né, e quando eu cheguei nesse ponto eu lembrei muito do irmão Brauna, né? Cuidado, evite os destruidores de sonho, né? Cuidado com quem você vai falar dos seus sonhos, né? Trocar ideia dos seus sonhos. Cuidado. Alguns, quem ficava ali desanimando Ana? Penina, né? Você vai ser não, mãe nunca não, né? Você nunca vai ter esse privilégio. Mas ela não desistiu. Então, para alcançar os nossos sonhos, é preciso nós desvencilharmos de algumas coisas, né, que impedem. Às vezes, amizades erradas, ambientes errados, coisas que não agradam a Deus. O Salmo 1, no seu versículo 1, nos diz, né, que para sermos felizes é preciso nós afastarmos da roda dos escarnecedores, ter o nosso prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, né? Então é um grande sacrifício, às vezes nós temos que fazer com muitas coisas para agradar a Deus, mas temos que fazer, custe o que custar, para realizar, para ver os nossos sonhos realizados. Nós temos que renunciar muitas coisas que não agradam a Deus. Um grande escritor, ele disse certa vez, eu achei interessante, né? Que quando você levantar pela manhã, hoje quase não tem mais isso, né? Mas antigamente era muito comum. O irmão Zé deve ter lido muito popular, né? Diário da Manhã, que eram os jornais que circulavam no estado de Goiás. Hoje aqui nós temos a Gazeta do Mato Grosso aí. Então ele dizia, quando você levantar cedo e pegar o jornal para ler, não abra primeiro nas páginas políticas, não. Ainda mais no dia de hoje, hein? Você vai te deixar desanimado, né? Se você começar a ler as páginas políticas, vai te deixar desanimado. Não abra primeiro a página vamos ver aqui. Política. A política nós falamos, né? As páginas policiais. Não abra primeiro as páginas policiais. Elas vão te deixar inseguro, né? Violências e mais violências. Não abra primeiro as páginas dos desportos. Senão você vai decepcionar com São Paulo, com o Flamengo, com o Corinthians, né? Vai ficar decepcionado com seus times, né? Então não abra primeiro. Sabe qual a página que ele aconselha você a abrir primeiro? Dos obituários, porque você vai ver que você não está lá, você vai ver que você está vivo, e quem está ali não queria estar, queria ter mais uma oportunidade de ver sonhando aquilo que Deus tem para a sua vida. Qual deve ser o seu sonho? Para o cristão, existe só 2 sonhos. Quando nós lemos que para buscar primeiro o reino de Deus, demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. O primeiro sonho do cristão é de estar salvo, é de ter a certeza da vida eterna, é de saber que o dia que Jesus ia arrebatar a sua igreja, você estará confirmado, né? Você vai ser chamado, vai ouvir o vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o segundo maior desejo do cristão, o maior sonho do cristão,
é de ver os seus convertidos também, de lado a lado, marchando para o céu com você, para ter a alegria de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? Esse é o segundo maior sonho do cristão, é de ter aí todos os seus, né? A conversão dos seus, ter a alegria de ver todos os seus marchando para o céu juntamente com você, viver a eternidade com Cristo, né? Esse deve ser o maior sonho do cristão. No capítulo 14 de João, no versículo 14, versículo 2 e 3, nos diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estáis vós também. Então, Jesus tem esse desejo para cada um de nós. E nós temos que ter esse desejo para cada um dos nossos, né? De estarmos ali na glória juntamente com Cristo. Estamos certos que o nosso maior sonho é a vida eterna. Senão não faria sentido nenhum estarmos aqui, né? Sabendo que temos que buscar primeiro o reino de Deus, a demais coisas acrescentar na nossa vida. A primeira coisa que o reino vai causar na nossa vida é a certeza da salvação, é a certeza da vida eterna. Então, qual deve ser a nossa postura, tendo essa certeza, enquanto aqui vivermos? Qual deve ser a nossa postura enquanto aqui vivermos? Primeiro, nós cremos na salvação em Jesus Cristo pela fé. Então, essa vida de fé não tem como nós prosseguirmos sem ter fé. Não tem como nós prosseguirmos sem ter esperança. E isso nós devemos viver com responsabilidade, com otimismo, sendo exemplo, buscando sempre com alegria no coração, viver essa palavra, mesmo diante da dificuldade, né? Passar pela prova e dar sempre glória a Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, o versículo 3, né? Aquele versículo bem conhecido de muitos aí, versículo 13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Mas nós temos lido esse versículo e vivido ele de maneira diferente, né? Muita gente carrega consigo algumas coisas que para ele simboliza segurança, para ele simboliza um escudo, né? E aí alguns usam esse versículo como escudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode tudo mesmo? Você pode tudo mesmo naquele que te fortalece? Se sim, glória a Deus. Não, busque primeiro o reino de Deus e Deus vai acrescentar esta segurança, Deus vai acrescentar esta alegria em vosso coração de realmente poder tudo em Cristo que te fortalece. Lucas, no capítulo 18, o versículo 27, nos diz assim: mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, quando você tem sonhos, quando você tem objetivos, e que para você é impossível, para Deus não é. Para Deus não é. Mateus, no capítulo 17, o versículo 20, nos diz assim, capítulo 17, versículo 20, Mateus: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, nada será impossível. Então Jesus compara a fé nossa, por menor que ela seja, usou ali como simbologia o grão de mostarda, que é uma das menores sementes que existe, né?
menor do que uma pontinha do alfinete, não em a cabeça, da ponta. Alguém já viu, já pegou na mão assim, abriu um favo de mostarda e ele fica como farelinho na tua mão, tá? Então Jesus falando que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, grandes coisas você pode realizar através da sua fé. Mas a obra maior, como já dissemos, que nós devemos exercer através da fé, é a certeza da salvação, é querer a salvação dos nossos. Finalizando, queridos, em 2 Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro 3, a partir do versículo 9, a palavra nos diz assim: não retrata o Senhor com a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Disse que o maior sonho tem que ser a salvação. Quando ele diz, não retrata o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos conheçam o arrependimento. Sonhar com muitas coisas que pode te fazer ter uma vida próspera, que pode fazer você ver sua família cada vez mais abençoada, que pode você conseguir acumular riquezas, bens materiais, mas a palavra, ela é muito direta, né? A maior bênção, o maior sonho, a maior promessa de Deus para a nossa vida é a vida eterna, é o arrependimento dos nossos pecados, é a entrega da nossa vida a Deus. Versículo 10 diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, tudo que você juntar aqui, mesmo com o seu sonho sendo realizado, no dia que o Senhor vier, e esse dia nós não sabemos, tudo vai derreter, somente nós seremos levados. Então o maior sonho que nós devemos ter é a vida eterna. Versículo 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 12: esperando e apresentando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Versículo 13: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém? Então nós que sonharmos com a vida eterna e buscarmos através da nossa fé, seremos arrebatados no dia de Deus, no dia do Senhor, no dia do juízo. Mas se não tivermos sonhado com esse dia, se não tivermos buscado com esse dia, nós teremos, a nossa vida perecerá. Infelizmente, nossa vida perecerá. Deus dá oportunidade a cada um de nós através da sua palavra. Deus coloca diante de nós as oportunidades, aí cabe a nós decidirmos, cabe a nós escolhermos, porque como eu disse no início, mesmo com tudo o que acontece, mesmo com tudo que Deus quer de nós, mesmo com tudo que Deus almeja de nós, Ele nos deu esse direito de sonhar, de pensar, de buscar,
ou de rejeitar. A decisão é nossa, né? Eu quero ir para o céu, eu quero ir morar no céu com Jesus. Alguém mais quer? Glória a Deus, que Deus possa nos abençoar grandemente e nos dar sempre a alegria dessa permissão que Ele nos dá, e como cristão sonhar com a vida eterna e buscar a salvação àqueles que estão à nossa volta. E como nós lemos em 2 Pedro, é responsabilidade nossa, aqueles que estão à nossa volta. Nós temos falhado, que possamos nos arrepender daquilo que temos deixado de fazer. E como eu disse, né? Se você fez algum voto durante esse ano, cumpra-o, né? Cumpra-o na íntegra. Você vai ver o quanto vai prosperar os seus dias aqui na terra. Amém? Santo Deus, a Tua palavra, ó Pai, está diante de nós. O desejo do Teu coração, ó Deus, para cada vida é que possamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Eu sei que muitos aqui, ó Deus, já fez esse voto contigo, já tem esse compromisso contigo, mas sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, ela é benigna, ela é mais penetrante que a espada de 2 gumes, e nós cremos, ó Deus, no mover do Teu Espírito Santo, estar movimentando nesta hora, ó Deus, em algum coração aflito, em alguma mente perturbada, com dúvidas, com problemas, e nós clamamos a Ti, vem com o Teu Espírito Santo, com o poder do Teu sangue, abençoar essa vida nesta hora, trazendo o bálsamo, ó Deus, trazendo, ó Deus, o unguento dos céus, sarando as feridas, curando, libertando e abençoando, abrindo portas e unindo famílias. No nome de Jesus nós cremos na Tua grande obra. Amém. Deus possa nos abençoar, nos dar uma semana feliz na presença dEle. E lembrando, é permitido você sonhar. E se você fez voto, cumpra-os. Você vai ver que Deus vai trabalhar grandemente na sua vida. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Obrigado. Agradecemos que estão conosco nesta noite. Obrigado. Muito obrigado. Isso. Abençoe cada um de vocês. Esteja aguardando. Nós temos uma semana próspera no poder de Deus. E com esse objetivo, buscar primeiro o reino de Deus. O nosso muito obrigado. Nós vamos ter uma oração pelo pastor, pelas suas férias, pela família dele. Nós temos que estar orando pelo nosso pastor, pela nossa liderança, para que Deus...